Muito bom dia a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que nos é dada para termos que nos congregar nas nossas casas, esperando o pão da vida, precisamente a palavra de Deus. Porque sabemos que é nela onde contém o conteúdo da vida interna. Como foi dito que antes da vinda do Senhor, em primeiro lugar ia sair o pão da vida para congregar a noiva. E estamos congregados esta manhã para comermos a porção que Deus tem determinado para nós esta manhã, e queríamos talvez dizer que nós estamos bem, e quero também acreditar que cada um de vocês está também bem, e tenho a certeza de que o Senhor está lhes a amparar, dando-lhes os desejos dos vossos corações, pelejando as vossas batalhas, sustentando a cada um de vocês. E dizer que ainda estamos a trabalhar, e provável depois do culto teremos mais um encontro para ainda ouvirmos da comissão até onde as coisas estão indo, e para ver se podemos criar as condições que estão sendo exigidas. É verdade que ainda está como que um som incerto, e às vezes é questão de um passo para frente, um passo para trás, mas esperamos que tudo vai funcionar. E como eu dizia, que ainda temos este pensamento, talvez, de termos que metermos uma máquina do outro lado no talhão para poder se nivelar, porque talvez seria o único lugar onde podia acomodar muita gente, tratando-se de um lugar aberto. E como já foi determinado que só poderá ser 1 hora de tempo, nunca seria assim demais termos que cultar assim fora num período de 1 hora de tempo. Só continue em oração para que o Senhor nos guie para termos que fazer o que é melhor. E esta manhã estamos a continuar de novo com o nosso pensamento, o pensamento que eu quero acreditar que está sendo uma grande bênção. Para mim está sendo uma grande bênção, e eu quero acreditar que também para vocês. Que o Senhor possa lhes abençoar enquanto que vamos entrar na sua palavra, a cada um de vocês onde estão, nos 4 cantos da cidade, assim como aqueles que nos ouvem de fora. E esta manhã gostaria talvez de ler, se fosse possível, talvez podíamos até lermos juntos, da maneira como temos lido na igreja. Estamos precisamente a ler no livro de Salmos 86. A primeira escritura que o profeta usou quando estava a tomar este pensamento. E só eu queria talvez ler a primeira parte, e cada um na sua casa vai ler o segundo versículo, assim sucessivamente, e finalmente vamos ler o último versículo juntos. Portanto, vou ler o primeiro versículo
e vocês vão ler o segundo. Vou ler o terceiro, vocês vão ler o quarto até terminar. Portanto, vou começar. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Podem também ler o segundo versículo. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante benignidade para com todos os que te invocam. No dia da minha angústia clamei a ti, porquanto me respondes. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. E vamos ler agora juntos este último. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem, e se confunda quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Que o Senhor abençoe, acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra. E gostaria de novo de ter que voltar para São Mateus 16, precisamente o capítulo que estamos a usar para este nosso pensamento. E a partir do versículo 1, São Mateus 16. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Inclinemos as nossas cabeças para uma pequena oração. Ó Pai Celestial, aquele Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão. Senhor, estamos congregados esta manhã, cada um na sua casa. Pai, lembrando que tu disseste que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. Foi precisamente naquela jornada quando Cleopas e o seu amigo estavam voltando, porque tudo indicava que havia terminado. Mas o Senhor apareceu no meio deles e começou a lhes falar.
embora que eram simplesmente 12 irmãos. Queremos então, Pai Santo, neste momento te pedir a Ti que sempre guardou e guarda a Sua palavra, para visitar, Senhor, cada grupinho, cada família que está congregada neste momento, abrindo as Escrituras e iluminando os entendimentos, para que, ó Pai, depois de terminarmos este culto, possamos, ó Pai, dizer como aqueles 12 irmãos, não ardiam em nós os nossos corações enquanto nos falava. Permita que assim seja para cada um, Pai Santo, cada grupo, cada família, cada indivíduo que agora está sentado para acompanhar o culto. Sem com cada um, ó Pai, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Estamos ainda a continuar a falar deste tempo da união e o sinal. Certamente, como acabei de me referir, está sendo um momento de iluminação, onde muita coisa está sendo, digamos, exposta, e uma iluminação de muitas escrituras e compreensão. Talvez começarmos um pouco em cima, vou ter que começar precisamente no parágrafo 91. Ele diz aqui: Deus está unindo sua noiva. Ela está vindo do oeste e do leste, do norte e do sul. Há um tempo de união, e este é agora. Para que está ele unindo? Para o rapto. E ele diz: Amém. Deus a está preparando, sim, Senhor, a unidade. Como que está ele se unindo? Com a palavra. Pois os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca há de passar. Ela está unindo a si mesma com o assim, diz o Senhor. Sem impor o que qualquer denominação ou qualquer pessoa diz. Sem importar o que qualquer denominação ou qualquer pessoa diz. Ela está se unindo. Ela está se preparando. Por quê? Ela é a noiva. Isto é correto. E ela unirá a si mesma com o seu noivo. Vem? E o noivo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo fez-se carne e habitou entre nós. E a igreja, a noiva, e a palavra se tornará um, até que a própria palavra, ela mesma, faça as obras do noivo. E ele diz: Amém. Vem você isto? Uma unidade, nada mais unir-se a uma igreja. Nada mais do que isto, mas soltar-se de tudo e se amarrar a Jesus Cristo. Soltar-se de tudo e se amarrar a Jesus Cristo. Vem? É o tempo da união. Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta, exatamente unindo as palavras da sua promessa. E ele cita 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz no capítulo 5, e diz 1 Tessalonicenses 4, os santos que estão dormindo no pó da terra despertarão. Então nós nos uniremos a ele. Os que estiverem vivos, os que estão mortos, nos uniremos antes mesmo de chegarmos lá em cima. Porque a noiva estará completa quando ela chegar lá em cima. Os que estão vivos
que uniram a si mesmo com a palavra, e aqueles que já fizeram isto, e todos se ajuntarão fazendo uma grande união, a unidade antes de subir até lá. Amém. Graças a Deus. E ele diz, o comunismo que se levanta, sim, talvez ter que dizer alguma coisa aqui, se é neste momento que dá para se falar disso. Estávamos a tentarmos mostrar no culto passado a respeito do comunismo. Eu comecei a pensar que, como é do nosso conhecimento, de que esta semente é que poderá destruir a igreja nominal. E como eu dizia, que talvez alguém diria, mas já não temos comunismo. Mas a verdade é de que a semente ainda está dentro dessas nações. É só uma questão de parar e tentar ver, você vai descobrir, talvez tentar explicar um pouco. A verdade é de que essa semente ainda jaz dentro das nações. Estávamos a mostrar aqui a respeito da China, a respeito da Coreia do Norte, a respeito da própria Rússia, como nós sabemos que o comunismo é representado por Geu, aquele militar, aquele general, e aquele general é que acabou exterminando a semente de Jezebel, é aquele que acabou fazendo com que Jezebel fosse atirado daquele prédio. É ele que acabou destruindo os filhos de Jezebel e destruiu o próprio Jezebel. E aqui dá-nos um grande esclarecimento aqui, amados, porque ele estava representando precisamente o comunismo, esta semente, que ainda está dentro das nações. Sim, eu tenho a certeza de que a maioria das pessoas ainda podem ter ainda podem se lembrar, quando começamos como uma nação, estávamos como que abraçados ao comunismo. E todo mundo sabe como as igrejas passaram mal por aqui, e perseguidas, pessoas foram maltratadas. Temos essas coisas que agora estão sendo devolvidas, tais como algumas escolas que haviam sido tomadas pelo governo, por causa precisamente desta semente do comunismo, esta semente de Jeú, aquele que perseguiu Jezebel e os seus filhos. E eu estava pensando que foi precisamente uma das questões que acabou nos empurrando para... é simplesmente um pensamento individual que eu tenho, que tem me aparecido às vezes. Eu lembro uma vez, acabei participando numa reunião, aquilo foi precisamente em Chimoio, e veio alguém, não sei se aquele era ministro ou governador, uma coisa dessa. E quando ele estava ali dirigindo aquela reunião, acabou dizendo que não existe Deus, nunca houve nada disso, nunca houve uma coisa dessa chamada Deus. E estava aí, digamos, numa reunião onde havia milhares de pessoas. E ele vinha aí para representar, como representante do governo, a pessoa que estava em frente daquela reunião. E se há um momento em que ainda me lembro que senti como que entristecido, foi mesmo neste momento. Na altura, eu lembro, eu ainda era um rapaz, acho que dos seus 17 ou 18 anos. E quando eu vi aquilo aí, fiquei muito triste. Mas como que um líder pode se levantar perante as pessoas para pregoar e que não existe Deus, nunca houve tal coisa como Deus, nunca haverá tal coisa desta natureza e tudo mais.
Mas dizer a verdade é de que não me afetou assim bastante, de uma maneira, digamos, ter que mudar o pensamento, porque naquele momento eu já tinha tido uma experiência com Deus. Eu sabia que Ele existia. Aquilo não mudou a minha opinião. Mas a verdade é de que era precisamente esta semente. E esta semente ainda está na maioria dessas nações. Que as igrejas como igrejas, é verdade que as pessoas foram obrigadas, até a própria Rússia foi obrigada para abraçar essa coisa de democracia, não democracia, mas se você aprofundar e espertar de perto, vai descobrir que esta semente ainda jaz dentro das nações. É isso que o profeta está tentando nos mostrar aqui. E ele diz o comunismo que se levanta e essas outras coisas que surgirem. E a igreja tem que unir a si mesma lá no além, nas nações lá fora, para o Conselho Mundial da Igreja. E a noiva tem que se unir sobre a palavra de Deus. Em ordem para fazer aquilo, Deus tem enviado sinais celestiais e coisas que provam à igreja que há uma nação. E ele diz, amém. Realmente há uma nação? Se é que não compreendi, talvez, assim corretamente, é verdade que há uma nação onde esses anjos todos que temos aqui atrás saíram. E ele diz, Deus, o tempo da união, sim, Senhor. Agora recorde, há uma união da palavra, unindo de volta outra vez, trazendo de volta a fé que uma vez foi dada aos santos, trazendo de volta que isto poderia ser feito somente nestes dias. A única hora em que se poderia fazer isto é agora mesmo. Não poderia ter sido feito lá atrás. Alguma coisa agora que estou assim como que pensando, que acabou me atingindo o coração. É verdade, amados irmãos, que o tempo da colheita, como dizíamos, é o tempo de unir tudo. Mas estou descobrindo aqui uma outra união muito profunda. É verdade que nós sabemos o tempo da colheita é para unir isto, unir aquilo, e um está ali, um está acolá, e talvez, e tudo mais. Mas há uma outra união muito poderosa quando se chega a tempo da colheita. Uma união que não pode ser evitada. Quando se chega a tempo da colheita, quando a semente já está madura, tudo aquilo que constituiu a planta acaba se unindo na semente. Estamos a falar das raízes, estamos a falar do próprio tronco, das folhas, de flores, tudo vai se unir na semente. Porque dentro de uma semente de qualquer planta, você apanha tudo que compõe aquela planta. Mas isto aparece dentro da semente quando está prestes para se colher. Sim, isto nunca foi atacado de nenhum outro lugar. Eles saíram do divertimento denominacional porque é o tempo da unidade do homem e da mulher de cada raça, de cada cor, cada credo, tudo sobre Cristo pelo batismo do Espírito Santo e de volta à palavra. Nós já saímos nesses entretenimentos denominacionais, não é isso? Onde vai se assistir a danças e tudo mais, mulheres mal vestidas, espetáculos e tudo mais. Já saímos.
para entrarmos no batismo do Espírito Santo, de volta à palavra, o tempo da unidade para a igreja, ou unir toda a palavra que tem sido dispersa por todos os países, por estas organizações, desde Niceia, Roma, quando eles organizaram a primeira igreja, e eles organizaram Luther, eles organizaram Wesley, organizaram o resto de todas as igrejas. E fazendo aquilo, eles tiveram que adotar um credo, e então quando Deus enviou algo mais, eles não puderam recebê-lo. Portanto, isto não foi possível até agora. Veja os sinais do céu, como a coluna de fogo pendendo em nosso meio. A coluna de fogo pendendo em nosso meio. E com sinais e maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele fala conosco, Ele nunca falha em acertar no alvo. Amém. Então vemos onde estamos firmados, o tempo da unidade. Nós vemos as nações se unindo. Nós vemos o mundo se unindo. Nós vemos o comunismo se unindo. Nós vemos as igrejas se unindo. Vemos Deus unindo a si mesmo com sua noiva, até que a igreja se torna a mesma coisa, como uma família. Bendito seja o nome do Senhor. Como uma família junto. Talvez podia-se aproveitar esta ocasião em que estamos como que cada família unida no seu próprio, na sua própria casa, unida com a palavra, cada coisinha colocada de lado. Agora cada família está ouvindo a palavra unida, como Josué, que disse: eu e a minha família vamos servir o Senhor. Sim, eu estava tendo assim como que um pensamento estranho. Parece que tudo, cada um está a ser como que empurrado para que esteja aos sós. Digamos, se é parar, você tem que parar sozinho. Não deve estar ao pé de uma outra pessoa, tem que deixar 1,5 metro ou 2 metros. Cada um tem que parar sozinho. Vai sentar, se é na escola tem que sentar sozinho. Se é para respirar, tem que respirar o seu próprio ar sozinho. Parece que estamos sendo empurrados para que qualquer pessoa, até disse que não deve compartilhar os utensílios, tais como prato e colher e essas coisas todas. E realmente isto faz nos lembrar que estamos aproximando um momento de julgamento que cada um terá que parar por si sozinho e ser julgado por aquilo que ele é, aquilo que ele pegou e fez na vida. Meu Deus, unindo a si mesmo, Deus unindo, por quê? Não foi antes. Sim, não tinha esta união que está sendo repetida aqui, não deveria ter acontecido lá atrás. Quando a união só se aparece simplesmente quando a árvore chega a tempo de produzir o fruto, aquele fruto que foi semeado. É quando o tronco, as raízes, flores, folhas, tudo vai se unir na semente porque está prestes para a colheita. Só este tempo que nós estamos a viver, como eu dizia, que a semente já se tornou semente de novo. É momento da união. Houve um momento em que, digamos, você leva uma semente, vai lançar, aquela semente germina, sai folha, sai isto, sai aquilo,
um pouco disperso. Mas chega-se um momento quando já está prestes para ser colhida. Tudo que estava na semente que havia se separado é levado de novo de volta na semente. Esta restauração que a Bíblia predisse que Elias viria para fazer, levar tudo aquilo que foi disperso no tempo em que a planta estava a crescer e trazer de volta na semente. Ah, meu Deus, unindo a si mesmo, Deus unindo, por quê? Não foi antes, desde a era da igreja primitiva, era uma coluna de fogo interna entre o povo. Não foi antes, desde a era da igreja primitiva. Jamais viram as coisas que estamos vendo hoje. Isto foi feito possível quando Deus enviou os 7 selos e nos deu um sinal através dele. E enviou 7 anjos lá do céu. Veio para trazer de volta aquela palavra dispersa das suas denominações e atá-la de volta à palavra de Deus outra vez, para fazer descer o Espírito Santo. Disse Jesus: se vós estiver de mim e minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito, unindo a noiva de volta com a palavra, a qual é Deus. A igreja e a palavra. A igreja e a palavra. Não a igreja e o credo, mas a igreja e a palavra. Não a noiva e a palavra. A noiva e a palavra unidos. E ele diz, restaurar de volta o quê? A fé original dos pais pentecostais. Vem? Que havia sido disperso por grupos luteranos, está a ver? Como que isso foi se separando ao longo das eras. Não Lutero mesmo, não esses grandes fundadores, mas depois que eles partiram, lá havia uma igreja levantada. E eles, então, o que eles fizeram com aquilo? Eles fizeram uma organização daquilo. Fizeram uma organização daquela mensagem da hora que Deus havia enviado para eles. Eles aceitaram credo e demais coisas, e assim eles foram, e veja os juízes. Agora eles entraram naquele concílio mundial de igrejas. Sim, agora, vem você, mas nos últimos dias, vemos coisas acontecendo agora que nunca aconteceram antes. Vê o sinal de Deus. Agora nós queremos olhar naquilo cuidadosamente e termos uma certeza real e obtermos aquilo. Eles deixam a palavra verdadeira por suas denominações para aceitarem credos e opiniões de homens diferentes, ao invés de tomarem a palavra. É aqui onde aparece já, quando você diz, a Bíblia diz que os bêbados não entram no céu, e alguém diz, mas a minha igreja diz que não, a minha igreja não pode beber. As pessoas deixam a palavra de Deus e se apegam às suas denominações, às ideias denominacionais. E ele continuando aqui no parágrafo 40, agora Apocalipse 10 diz, a mensagem do 7º anjo. Agora recorde, isto é bem nas 7 trombetas, e há 7 anjos tocando 7 trombetas. Esta é a próxima coisa que estamos indo. Mas recordem, lá bem especificamente diz o anjo. Não a trombeta do 7º anjo, mas a mensagem do 7º anjo. Vê? Não a trombeta do anjo. Não a trombeta do anjo. A trombeta do anjo era isto,
que nos dias da mensagem do sétimo anjo vem quando sua mensagem for terminada. Vê? Esta é a mensagem da era da igreja. Desta vez, então, a mensagem, não a trombeta, e o mistério de Deus, isso está escrito na palavra, deverá ser terminado. Agora, veja aqui, que dia estamos vivendo. Veja aqueles selos, como aquilo aproximou aquela dispersa palavra de Deus. O que Luther e todo o resto deles, que seus grandes reformadores seguiram em frente, voltaram e viram isso na Bíblia. Onde eles estariam, cada homem bem no seu alvo. O que ele faria? O que aconteceria com a igreja? O que ele faria? O que aconteceria à igreja? Está a ver? Todas essas coisas que ele deixou. Então, no último dia, quando não sabíamos nada a respeito disso, nos predisse uma certa coisa que aconteceria. E mesmo os jornais e outros apanharam isto, e veio e revelou isto, e amarrou os mistérios junto. Ele já está a falar a respeito disto aqui. Como devemos saber que houveram sonhos, houveram visões antes do profeta ir ao encontro desses anjos. E ele diz, amém, isto é sublime para mim, que para mim está em linha com a palavra. Não importa e eu realmente importo com o que as pessoas dizem, pensam, isto é correto, mas para mim é a verdade da Bíblia. Graças a Deus. Como o mago vindo da Babilônia, eles gritaram, onde está ele? Onde está ele, o que é nascido rei dos judeus? Ele está na terra agora mesmo. Nós temos que encontrá-lo, isto é correto. E eu creio que ele está tão perto de vir e que eu posso dizer, à meia-noite ouviu-se um clamor, eis que vem o noivo. E ele diz, aleluia, estamos bem no fim do tempo. Oh, é a hora que estamos vivendo. Vem? É a hora que nós estamos a viver. E ele diz aqui, estamos bem no fim do tempo. Esta é a meia-noite. Faz-me lembrar quando aqueles magos viram aquela estrela e eles sabiam precisamente que logo que aquela estrela aparecesse, era sinal de que o Messias estava na terra. E eles tinham que ir gritando, perguntando, porque eles estavam convictos de que o Messias estava na terra. Porque eles haviam visto a sua estrela e se uniram em direção onde se encontrava o Messias. E nós também que vimos a sua estrela nesses últimos dias, deveríamos estar gritando, porque também vimos a sua estrela. E essa estrela é a 7ª estrela que foi prometida que viria. Logo que essa estrela viesse, não haveria mais demora. Em breve ele estará aqui. Venha o que vier, levanta o que levantar, independentemente do distúrbio, independentemente de doença, independentemente disto e daquilo, das guerras, todavia ele estará aqui. E ele deve estar tão perto porque vimos a sua estrela. Devíamos estar a gritar em todo lado, como aqueles magos que acabaram até agitar o rei, que tinha que chamar aquela gente aí para procurar saber onde é que é nascido o Messias. Eles estavam inspirados, haviam visto aquela estrela. Meu Deus, que o Senhor nos ajude. Que dia, que tempo estamos vivendo.
este grande mistério de Deus sendo terminado, trazendo a divindade, mostrando o que ela é, como que estes pequenos ismos saíram e fizeram, e alguém fez aquilo e alguém mais fez aquilo outro. Mas o anjo do Senhor desceu e trouxe todos os seus ismos e arrancou aquela verdade daquilo e apresentou. E aí está ela, tão perfeita quanto possa estar. Não há nenhuma outra maneira pela qual você poderia vir. Aí está ela. Isto é o que ela é, vem? A semente de serpente. Todas essas coisas diferentes que têm sido tão misteriosas entre as pessoas. Vem o que é isto? Este é o sinal para quê? Para a unidade. O que ele disse em Malaquias 4? Que restauraria de volta a fé pentecostal original, de volta para as pessoas com as mesmas mensagens pentecostais, a mesma evidência pentecostal, o mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo ensinamento, tudo perfeito, com a vindicação da mesma coluna de fogo que derrubou Paulo lá no caminho para Damasco. No nosso meio hoje, fazendo as mesmas coisas que ele fez naquele dia. E ele diz unidade. Tudo já está unido. Tudo já está de volta. Aquela coluna de fogo que também havia desaparecido por um longo período de tempo, como Logos, que é precisamente a semente de tudo que a palavra finalmente nos aparece nesses últimos dias, até permitiu que a sua foto fosse tirada. Não é uma questão que talvez alguém diz, que talvez pode ter sonhado, imaginado, mas algo que apareceu. Vê as nações se unindo. Vemos o mundo se unindo. Vemos a noiva se unindo com a palavra. Por quê? A palavra é Deus. E como a palavra, como o noivo, sendo a palavra, a noiva sendo uma ouvinte da palavra. A noiva sendo uma ouvinte da palavra. Eles se juntam e se unam. Eles se unam como um casamento. E eles se tornam um. A palavra se torna em você. Você se torna a palavra. Jesus disse, naquele dia vós sabereis. Você sabe o quê? Tudo que o Pai é, e eu sou. E tudo que eu sou, você é. E tudo que você é, eu sou. Naquele dia você saberá que estou no Pai, e o Pai é mim. E eu é você, e você é mim, vem? Naquele dia, que dia? Neste dia. Meu Deus, certamente estamos a viver num momento glorioso, que não deveríamos talvez ser só uma questão de dizer, como quem diz que estamos a viver no tempo da união, e deixar passar. Talvez deveria ser uma questão que devia parar e considerar e pesar essas palavras todas que estão sendo aqui proferidas e ver o peso disto. Que isto aqui tenha um impacto em nós, mude a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. E ele diz, vem encontrar os grandes mistérios escondidos de Deus sendo revelado. Oh, como eu gosto disso. Oh, observe como a ciência e a palavra não poderiam ser comparadas. Como eles fazem hoje. Não poderia ter feito isto antes. Somente agora eles poderiam fazer isso. Como eu dizia, que trata-se de uma unção de união que foi derramada. E quando essa unção foi derramada para unir
Jesus descendo para se unir com a sua igreja, por isso aparece simplesmente cabeça aqui. Porque vem para se unir com a igreja, o corpo que está na terra. Só esta unção, quando é derramada, faz com que as nações também possam se unir. Faz com que as diversas coisinhas, diversos países possam também se unir, União Africana, União Europeia, Estados Unidos e tudo mais. E observe, ele disse sinais celestiais. Sinais celestiais. A ciência e os sinais nacionais. Agora eles têm grandes sinais no céu hoje. Eles têm astronautas e tudo mais. Mas o que fazem estes astronautas para o mundo científico? Lhes trazer temor. Sim, eles trazem temor. Eles não sabem quando eles poderiam enviar algo como aquilo e simplesmente soltam. E simplesmente soltar essas bombas. Não existiria mais. Vem? Agora, estes são os sinais que eles possuem. Terríveis visões no céu. Vem? Eles os têm. Mísseis atômicos e tudo mais. Todos os tipos de sinais. Sim. Este momento que nós estamos a viver. Meu Deus, essas coisas são boas e tão profundas. Eu está me fazer lembrar ou pensar a respeito desta luta que já existe entre esses países superpotentes que até já têm quartéis no espaço, na Lua. Ir na Lua fazer quartéis em que a qualquer momento que houver guerra, além de lutar só aqui na Terra, haverá também bombas que serão enviadas diretamente da Lua em direção às nações ou à nação inimiga. Esta unção que a gente vê sobre as nações, do outro lado positivo, vai porque é uma unção, da mesma maneira que nós vimos aqui, que a unção é derramada, une a igreja, une acolá. Se é que as nações já estão a lutar ou já estão por quartéis no espaço, isso dá-nos a entender, amados irmãos, que lá em cima no espaço, aquela mesa em que vamos sentar na festa das bodas deve também estar preparada e em breve a noiva poderá sair daqui para ir naquela festa. Essa mesma unção que está a fazer com que as nações sintam em querer fazer quartéis no espaço, porque a noiva se encontrará com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele. A mesma unção que está a induzir as nações é a mesma unção que acaba induzindo também. A unção é propriamente enviada para induzir a noiva. As nações acabam aproveitando para fazer a parte errada do assunto. Deixa eu continuar. Acho que está a fazer sentido em alguma parte. Vê você onde eles ensinaram este tratado outro dia, que eles não iriam mais explodir mais nenhuma bomba lá, mas agora eles estão indo por baixo da água e por baixo do sol, testando-as da mesma maneira, né? Eles assinam um acordo, não faremos isso. Eles sentam e assinam acordo, mas depois de assinar acordo, ninguém vai fazer aquele acordo. Se você disser que não fará isto, mas nós voltaremos para casa e faremos isso desta maneira. Ou nós sabemos que você está fazendo da mesma maneira lá. Vê? Não há simplesmente nenhuma coisa. É somente
não nenhuma confiança, não há nenhuma confiança no meio deles. A maioria desses acordos, por que acabam abortando, não produzir nenhum efeito? Porque não há nenhuma confiança. Se assinam e cada um volta, faz das suas. Não há nenhuma confiança no meio deles. Não há nenhuma, não há nada. Você pode ver e todos estão temendo o outro. Este é um sinal temeroso. Sinal temeroso que está na terra. Nunca se sabe agora, com essas coisas que estamos a dizer, este país prometendo aniquilar aquele, destruir, diz que talvez se uma dessas bombas naquele tempo que estavam a se agitar com a Coreia do Norte, dizia que talvez podia até aniquilar quase 90% da população americana. Veja, um grande temor sobre as pessoas. É um sinal também temoroso. A ciência, o homem e as nações têm produzido temorosos sinais no céu. Isto é exatamente o correto. Está a ver? No mesmo tempo, na mesma época em que Deus está a enviar sinais no céu. Coluna de fogo, coluna de nuvem, sinais ali no céu, sinais acolá, a lua falando a respeito de 7 eras. É o mesmo momento que as nações estão também a enviar bombas, enviam isto, enviam aquilo, sinais temorosos, enquanto que Deus está a enviar também seus sinais. Meu Deus! A ciência, o homem e as nações têm produzido temorosos sinais no céu. Isto é exatamente o correto. Agora, temendo um ao outro. E lá tem havido um sinal celestial dando. Veja agora, eles também têm sinais no céu. Um sinal temeroso. Um homem vestido de astronauta pode ter míssil atômico. Se o deixar cair, destruirá toda a nação. Veste-se de astronauta e se põe de pé lá fora. Não há nada que possa detê-los de fazer isso. Certamente eles podem fazer isso. Eles, a qualquer hora que desejarem, eles podem torná-la em pó. Podem tornar esta terra em pó a qualquer altura. E se o quiserem, mas de agora a 15 minutos, eles podem fazer isso. E o que um pode fazer, o que um pode fazer, o outro também pode da mesma maneira. Então, você vê que eles têm um sinal, mas este tipo de sinal os faz temer. Amém. Faz-me lembrar aquele sinal que se dizia, que sinal que a besta e a marca da besta, essas coisas todas poderia fazer, e o irmão Branham fala de bomba. 110. Eles estão se unindo, colocando seus poderes junto, um mundo livre. Eles estão se juntando seus poderes, o comunismo, colocando seu poder junto à Rússia. Todos, mas cada um tem medo do outro. É verdade? Sim, vem, é um sinal temoroso, isto é correto, este é o sinal nacional, vem, mas a igreja tem recebido um sinal celestial. Um astronauta, e ele diz amém. Vamos ver agora aqui, fiquem bem atentos, prestem a vossa atenção toda. E ele diz, mas a igreja tem recebido um sinal celestial, um astronauta, e ele diz amém. Jesus Cristo na forma de coluna de fogo. Amém. Coluna de fogo que nós fomos enviados nesses últimos dias. O irmão Branham está a dizer que astronauta que veio para nos tirar da terra. E eu gostaria talvez de procurar saber ou perguntar a cada um que nos ouve neste momento. Será que você já entrou dentro deste astronauta? A coluna de fogo, que é a palavra. Será que ela já queimou todo o mundo dentro de você? Tudo que devia ser
queimado, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, já foi queimado. Porque é verdade o que acontece quando o astronauta está quase para descolar. Entras, as pessoas vestem aquelas coisas e depois começam a contar. E este momento que a igreja devia ter já entrado dentro deste astronauta, sentado, quieto, tranquilo, enquanto que a contagem regressiva está indo, esperando para descolar somente. Mas a igreja tem recebido um sinal celestial, um astronauta, e ele diz, amém, Jesus Cristo na forma de uma coluna de fogo. O que ele era no Velho Testamento. O que ele era então quando encontrou Saul no caminho lá embaixo indo para Damasco. É o mesmo Jesus aqui hoje. O que ele fez? Traz ele medo? Ele traz amor, que é a união um com o outro. E ele diz, amém. Um sentimento um para o outro. Ele traz o amor de Deus. Ou nos unindo e nos trazendo o corpo de Cristo para uma unidade como uma noiva. Isto é o que está sendo feito agora. Esta grande união de Deus. Ele está unindo a si mesmo, um grupo aqui para lutar com outro ali para lutar contra este. Aqui está a igreja de pé entre eles. Observe o que acontece. Até se unir com eles. Isso é exatamente correto. Mas agora, nós encontramos que aquilo traz medo e confusões. Mas se você pudesse saber a confusão que está acontecendo no Oriente Médio, no sul da China e outros sítios, mas a igreja, a noiva, é unida através de um Deus, sobre um Espírito, o Espírito de Deus. É uma santa união de Deus para ser uma noiva santa para Deus. Isto é correto. Todos juntos, a unidade do corpo. O corpo está esperando como uma noiva. Como é a noiva? Como chamamos a nós mesmos da noiva? No tempo da união da noiva, a igreja se ajuntará muito. Isso deveria criar um certo amor em nosso meio, dificilmente poderíamos estar longe um do outro. Isto é correto, nós poderíamos somente. Você não tem que suplicar para que as pessoas orem. Você não tem que suplicá-las para que adorem a Deus. Você não tem que suplicá-las para fazerem o que é certo. Eles estão simplesmente de tal maneira em amor com Deus, com Ele, até o ponto em que não haja nada mais. Meu Deus, o que você pensaria de uma mocinha, uma empregada, muito bonita, que irá se casar com algum bonito jovem, porque ela está simplesmente apaixonada? Isso significa mais para ela do que sua própria vida. Uma vez que ela já sabe que eles irão se casar. Imagine mesmo, vamos dizer que talvez uma mocinha, pobrezinha, que acha graça, digamos, de filho de um ricão, e ela ainda está na sua casa, talvez comendo, desarascando, mas já sabe que a partir do dia X que eu vou me casar, esse meu sofrimento já cessou. Porque é exatamente o que devia estar em nossas mentes. Todo esse tipo de sofrimento que nós estamos encarando são doenças, são essas medidas, é isto e aquilo, são pesares, talvez é padecer mesmo a necessidade, não ter isso, não ter aquilo. Vamos dizer que esta menina está ali com a expectativa de que algum dia pode se casar e ela já sabe o dia de casamento, os dias já se aproximando. Oh, é isso que vai enchendo a cabeça dela.
Ela sabendo que no dia que vou casar, vou dormir na cama, no palácio. Hã? Ela vai sonhar a respeito do esposo. Ela vai imaginar a respeito do seu esposo. Tudo que ela é. Ela sabe que quando o casamento acontecer e todo o sofrimento já cessou, tudo que é do esposo já faz parte também dela. Meu Deus. Deixa eu ler. Isso significa mais para ela do que sua própria vida. Uma vez que ela sabe que eles irão se casar, à medida que o dia do casamento se aproxima, aquela pequena companheira, e eu lhes digo, ela está simplesmente fora de si. É verdade, irmão. Por isso eu dizia uma vez, se a revelação desta mensagem lhe atingir corretamente, você acaba atingindo esta questão aqui de estar fora de si. Vê? Ela está simplesmente preparando tudo. Ela se rende completamente a ele. Isto é correto, tudo que lhe agrada, isto é simplesmente o que ela deseja fazer. Bem, esta deveria ser a maneira da igreja hoje. Que nossa vida devia estar tão escondida em Deus através de Cristo, selada lá pelo Espírito Santo. A coisa que temos ensinado para vocês aqui está lhe dizendo estes sinais de coisas diferentes que estão acontecendo. E eu não tenho tido tempo para fazer isso agora. Faria em outra mensagem. Sim, farei em outra mensagem. O Senhor permitindo. Mas ainda há outra coisinha faltando na igreja. E nós queremos aquilo para chegarmos àquilo. Estou bem à margem disso agora, vem? Nós queremos chegar àquilo. Você tem que fazer isso. Você não faz. Se você não faz, isto é simplesmente tudo. Você deve fazer isto. Pois, olhe, o tempo da unidade está à mão. Porque Deus está juntando a igreja para estar no rapto, para ir ao casamento, para a grande união. Quando Deus e o homem se unirá para a eternidade. Quando criaturas do tempo se unirão com o eterno. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que a gente deveríamos estar a pensar, imaginar, sonhar, rebolar na cama, imaginar que dia será quando o Senhor vier. Todos os meus problemas vão terminar. Todas as minhas lutas terminarão. Para nunca mais ficar doente, para nunca mais padecer necessidade. Para nunca mais ter aqueles pesares, ter que pensar disto e daquilo mais. Será o fim quando eu me casar com ele. Vamos apressar, irmãos, para nos aprontar. Sim, isso foi uma vez feito na forma de filho do homem na terra. E ele teve que dar sua vida para trazer um poder, para unir o outro homem com este mesmo poder para a noiva de Jesus Cristo. E agora a igreja está unindo a si mesma com o corpo de Jesus Cristo. Tem a si mesma livre, separada de cada pequeno grilhão, preparando a si mesma a união entre eles, o amor e o regozijo, e o Espírito Santo movendo no meio deles. Oh, que coisa! Que coisa! Como vemos os patos se aprontando, vemos esses ganchos se preparando, vemos as nuvens se preparando para a chuva, vemos tudo. Como isso une a si mesmo para a grande puxada. Vemos a Liga das Nações, as nações juntas, unindo a si mesma no comunismo. Nós os vemos unidos aqui
no mundo ocidental, nós vemos a igreja se unindo e todos estes outros. E então é absolutamente impossível, em nenhum outro tempo isso foi desta maneira. Isso não poderia ter sido desta maneira há 20 anos atrás. Não poderia ter sido desta maneira há 20 anos atrás. Não poderia ser desta maneira. Não poderia ter sido desta maneira há 10 anos atrás. Tem que ser agora. Eu queria que você notasse, esta mensagem é pregada em 1963. Depois da vinda da cabeça para se unirem com o corpo. Vem, porque estes ismos de coisas não tinham vindo a este lugar. Agora desperte, sacude a si mesmo, rapidamente e veja aqui onde estamos. Onde estamos nós, afinal de contas? Como aquele mago, estamos bem em linha com a sua palavra. E a luz do Senhor está brilhando sobre nosso caminho. E ele diz, glória seja ao Senhor nas alturas. Glória seja dada a Deus, o qual nos deu Jesus Cristo, ao qual nós amamos e tem nos trazido a este lugar. E como nós somos seu povo, comprado com o preço de seu sangue. Oh, quando o tempo da união vier, estamos olhando como nos unimos um ao outro, nos elos do seu Espírito. Pode isso ser seu Espírito? Certamente é seu Espírito. O que ele é? É sua palavra. Este é o Espírito da palavra. E quando aquele Espírito da palavra vier sobre você e vindicar e mostrar a si mesmo bem aqui, é ele o mesmo Espírito. Era o que estava com Moisés no deserto. Era o que estava com Moisés no deserto. Era sobre Jesus Cristo. Ele é o que encontrou com Saul em seu caminho para Damasco. A mesma coluna de fogo. Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. E ele faz a mesma coisa. Oh, meu Deus. Sim. E nós vemos as nações se ajuntando, vemos as cabeças das igrejas juntas. Já tem 1 hora de tempo, né? 1 hora é quanto? Vemos as cabeças das igrejas juntas, vemos o comunismo se ajuntando, vemos os ismos se unindo, vemos todas essas coisas. E agora vemos a noiva se unindo com a palavra. Oh, que tempo em que os santos se levantarão para se unirem com Jesus para a eternidade. Com Jesus Cristo para a eternidade. Que Deus possa nos ajudar, cada um, para se unir com Cristo. Render tudo que somos, tudo que temos. Sim, deixa eu repetir aqui. Sim, posso repetir? Deixa eu repetir. Escuta atentamente. Que Deus possa nos ajudar, cada um, para se unir com Cristo. E ele diz nesta noite, quando render tudo que somos, tudo que temos, toda a nossa alma, corpo e a mente de Jesus, e olhar para o tempo daquela união. Amém. Quando a trombeta de Deus soar, não haverá mais tempo, e a brilhante e bela manhã será eterna. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, se juntarem na outra margem, no além, com a noiva que está viva, para sempre estarão juntos. Meu Deus, jardim de Éden à vista. Veja a união, Deus unindo a igreja com sua palavra, a palavra com a igreja, para que ambos se tornem o mesmo. Diga isto acontecerá. Faça isto acontecerá. Isto é o que perante ti, isto sou eu provendo, isto sou eu contigo. Está a ver? E ele está tomando realmente o que acontecia.
fala aos esquilos, isso vai acontecer. Diga isto. É ele que estava unido com o profeta que podia fazer com que isso acontecesse. E agora é a vez da noiva de se unir. Tudo nós encontramos que o tempo vem quando a trombeta soar. E aqueles santos que dormiam lá atrás, que não poderia ser perfeito sem nós. Há muitos daqueles irmãos hebreus, e quando eles se ajuntarem, eles se ajuntarão com aqueles que estão vivos. A igreja se unindo com a palavra. Então a igreja e a palavra se unirá, se tornando um, e todos iremos juntos para se unirem com Cristo no além, para as bodas do Cordeiro. É tempo da união. E os sinais estão voando em todos os lugares. Os sinais estão nas nações. Os sinais estão no comunismo. Os sinais estão no mundo ocidental. Os sinais estão no mundo até, diríamos, oriental. Sim, já foi mencionado aqui. Os sinais no concílio da igreja. E o sinal está aqui sobre os ofícios do Espírito Santo. Os sinais estão aqui nesta noite sobre os ofícios do Espírito Santo. E a palavra de Deus confirmando isso e fazendo disso a verdade. E ele diz, amém. O tempo da união. O sinal do tempo da união. E ele diz, inclinemos nossas cabeças. Talvez podem não se inclinarem. Vou ler a oração que se fez aqui. E ele começa a orar e diz, Senhor Jesus, enquanto meu pobre coração salta de regozijo, enquanto vejo as possibilidades de um homem de meia idade, mas ainda as minhas possibilidades de te ver vindo a esta geração, para estar vivo e pôr-se de pé aqui e ver quando aquela trombeta soar. O que é sujo seja ainda mais, o que é justo seja ainda mais, o que é santo santifique-se ainda mais, ó Senhor e Deus. E de pensar em nós de pé em um momento, num piscar de olhos, quando o mundo não quer saber o que está acontecendo. Mas de repente você verá aparecer diante de ti os seus amados que partiram, têm voltado para se unirem com você outra vez. E nós seremos mudados em um momento, num piscar de olhos. Seremos tomados juntos para encontrar com nosso Senhor nos ares. Então nos uniremos com Ele para estarmos lá para sempre e nunca termos que estar fora da sua presença outra vez. Que grande coisa é isto hoje, Senhor, para sabermos que agora estamos unidos com um Espírito, o Espírito Santo, que tem a palavra em seu poder, para entrar em nós. E que grande coisa é isto, que privilégio é estarmos livres de todo mundo, para unir a nós mesmos com Jesus Cristo. E para pensar que algum dia é uma forma física, com o corpo como o seu próprio e glorioso corpo. Nós nos sentaremos à mesa da ceia do Cordeiro e lá estarmos unidos e ligar-nos em casamento com Ele, para vivermos como noiva e noivo, através de todo o tempo que tem para vir, através de uma eternidade incessante. Meu Deus. Senhor e Deus, que isto não possa ser simplesmente um pensamento místico para as pessoas, mas que isto possa se tornar realidade, de tal que uma fome e sede seja colocada nas pessoas para que elas, lendo os seus jornais, olhando, ouvindo o rádio e os noticiários e verem que
É tempo de união. Os sinais estão brilhando. Senhor Deus, como falamos das mulheres, o que havia feito nos últimos dias, o que a igreja faria nos últimos dias, e o que seria as igrejas, as eras da igreja, e o que seria o selo, e todas essas outras coisas. E nós vemos que como foi no dia de Noé, assim será. Como foi no dia de Ló e de Sodoma, assim será. Quando o anjo de Deus fez a si mesmo conhecido em carne humana, que comeu a carne e da vaca, bebeu leite e comeu pão, e se pôs lá de pé e pôde dizer o que estava acontecendo às costas. E Jesus disse que a mesma coisa tomaria lugar na vinda do Senhor, na vinda do Filho do Homem. Senhor Deus, temos visto a pirâmide, como construímos isto lá em cima, e vermos como adicionamos essas coisas a isto. Encontrarmos que estamos no tempo final, esperando pela pedra principal da esquina. E ele diz glória a Deus. Nós oramos, Senhor, para que Tu desperte as pessoas rapidamente agora e nos ajunte com o amor divino e respeito a Jesus Cristo. E um para com o outro. Se houver alguém aqui nesta noite que não possua aquele descanso e esperança dentro de si, levantará você sua mão para Deus e dirá: Senhor Deus, una-me contigo. Que Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. A você e a você. Sim, una-me comigo, Senhor. E ele diz: oh, as nações estão se rompendo e Israel se despertando. Veja Israel lá unido. Israel, através de todo mundo, tem vindo para se unir. E agora eles são uma nação. Eles são uma nação unida, com a sua própria bandeira, próprio dinheiro, próprio exército, tudo mais. Se alguma vez eles foram agora, eles são Israel unido, Roma se unindo, a igreja está se unindo, como a noiva está se unindo. E ele diz amém, e a vinda daquele grande união. O que é isto? Isto está tudo se movendo aquele sinal principal com letras maiúsculas. Jesus e a sua noiva unindo-se como um. E ele continua orando e diz: Deus, Pai, concede essas bênçãos. E eu peço para essas pessoas e que nós possamos estar unidos a Ti de coração e espírito, enquanto levantamos as mãos, desejando aquilo. Senhor, Deus, limpa-nos, faça-nos Teu, concede isso, Senhor. Isto é tudo que sabemos e que podemos fazer é pedir. Então Tu disseste que se pedíssemos e crescêssemos, que nós receberíamos. Estou esperando por isso, Senhor, e eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. E ele diz amém. E ele canta: eu o amo, porque em primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário, antes de vir o noivo. E ele diz: antes de vir o noivo, ouvi o clamor da meia-noite. Nós subiremos com alarido. Está aí o clamor da noite. Não aquele clamor de cacau, não. Clamor de verdade. Nós subiremos com alarido, se todos nós resistirmos, e o encontraremos nos ares. Vigia e ore, meu irmão, a fim de que ninguém tome sua coroa, pois o morno e o apostata não usará as vestes do casamento. Talvez dá repetir aqui. O morno e o apostata não usará as vestes de casamento. Isto é certo. Sim, deixa eu continuar por alguns minutos. 134. Vamos nos aprontar para o clamor da meia-noite.
Será em uma hora na qual você não imagina quando ele vier. Haverá um clamor, não no meio do mundo incrédulo. Isso será um segredo, mas os crentes, os quais estão olhando para isto, veem você as estrelas em linha, veem o que produziu isto, exatamente como foi da primeira vez. Vem? Aqui estamos, os sinais estão vindo. Vemos aparecendo os sinais da sua abençoada vinda. Veja, antes que as folhas da figueira se tornem verdes, o evangelho do reino tem ido a cada nação. Estamos próximos ao fim. Pode ser visto. Então, alegremente, longe seremos araúdos da mensagem da sua abençoada aparição. Está isto correto? Ou sermos araúdos da mensagem da sua abençoada aparição. Isto é o que devemos fazer. Dizer a todos, prepare-te para encontrar com Deus. E ele diz, amém. Eu o amo, oh, como eu amo. Agora vamos nos pôr de pé enquanto prepare-te para encontrares com Deus. E ele diz, amém. Eu o amo, oh, como eu o amo. Agora mesmo vamos pôr de pé enquanto cumprimentamos uns aos outros. Talvez inclinarmos as nossas cabeças, amados irmãos. Que Deus lhes abençoe ricamente. Dizer que a qualquer momento Israel, veja o que aconteceu com Israel. Israel havia sido espalhado, como estávamos a mostrar, aproximadamente 2000 anos atrás, quando Tito, no ano 70 depois de Cristo, sitiou a cidade e destruiu-lhes. Os que não foram mortos foram levados cativos em todas as nações. E lá ficaram por 2000 anos. Mas, no instante, durante este tempo em que já estava a se aproximar o tempo em que Cristo e a sua igreja devia descer para se unir com a igreja, aqueles judeus começaram a sentir o desejo de querer voltar para casa. E cada um deles, ao redor deste mundo, começaram a voltar para a terra prometida. Como já vimos, amados irmãos, que precisamente naquele dia, em 1946, quando o anjo de Deus encontrou-se com o profeta, foi naquele momento quando Israel foi declarada uma nação. Eles começaram a voltar para a terra prometida. Começaram a se unir voltando. Irmão, este aqui é um momento em que não há maneira, este aqui é o fim. Se você nunca tinha pensado a respeito do fim, é desta vez que você deveria parar um pouco e pensar a respeito do fim. Porque, irmãos, algum desses dias seremos pedidos para negociarmos uma curva. E todos aqueles que não estarão preparados, como já foi dito aqui, aqueles que estiverem os mornos e apostatados, não terão graça de pôr aquelas vestes nupciais. Mas somente aqueles que se entregaram, aqueles que tiveram a revelação genuína, estiveram preparados e desejaram e almejaram, oraram, procuraram para que essas coisas não pudessem lhes passar por alto. Há muita coisa, irmão, neste mundo que nós estamos a viver, que enche a nossa cabeça. Muita coisa que inunda as nossas mentes. É dinheiro, é isto, é aquilo, são redes sociais, muita coisa que quer ocupar a nossa mente para que
a gente não tenhamos tempo para se preparar e pensar e sonhar a respeito do aparecimento do Senhor. Este é um momento em que a igreja devia estar naquele estado de um namorado e uma namorada, que dificilmente pode se passar um dia sem, pelo menos, se comunicar, como dizem, declaram. Sim, sempre sentem que tem que se comunicar, querem estar juntos, embora que talvez as condições podem lhes barrar, mas o desejo deles mesmo é de estar juntos. Qualquer coisa que tenta lhes separar é o inimigo número 1 deles. É isso que a igreja, é o estado em que a igreja devia estar nele. Sempre ansiosa, desejando, procurando um tempinho, pelo menos, para você estar num cantinho, fazendo uma oração, comunicando-se com o namorado ou o futuro esposo. É o que devia estar dentro da noiva. Devia ser a preocupação da noiva. Constantemente procurando uma maneira de como comunicar-se com o marido. E quando as pessoas estão em comunicação, facilmente as coisas podem serem reveladas. Não há como... Quanto mais as pessoas se aproximam uma outra, é quando se torna uma unidade. Vão caminhar junto. Vão fazendo as coisas junto. Veja o profeta. Ele foi um exemplo que realmente estava bem unido com a palavra. Ele se tornou mesmo a palavra. Ele se tornou mesmo a palavra. A palavra podia dizer, diga isso, era só falar. Imagina alguém que podia parar ali, se unir com a palavra de tal modo que quando alguém, como já vimos que a palavra é discernidora, era só por causa de estar unido com a palavra, qualquer pessoa que chegava, da mesmíssima maneira que Cristo, quando esteve na terra, não precisava de ser dito quem era quem. É o que nós vimos nesses últimos dias. Não era preciso dizer que eu sinto isto ou que ele logo sabia, porque ele estava unido com a palavra. Oh, meu Deus! Que Deus possa me ajudar. Que Deus possa tirar toda a atrapalhice na minha cabeça, aquilo que enche a minha mente. E às vezes as nossas mentes estão como que bem repletas com alguns investimentos. É bom, mas não permita que isso inunde a sua mente até que não ter tempo de teclar-se com o marido, de comunicar-se com Cristo em oração. Deve haver uma comunicação aqui, um sentimento de que estou a orar, mas do outro lado há uma unção que também está a sair do outro lado para comunicar-se comigo. Não só orar como se estivesse a falar sozinho, mas orar e sentir que a minha oração, eu também estou recebendo algo que está interagindo. É uma comunhão. É como se estivesse a conversar, a falar. Inclinemos as nossas cabeças. Oh, que Deus possa nos ajudar. Ó Pai Celestial, Senhor dos Senhores, aquele que quando determina algo, não há como ninguém pode pedir que aquilo aconteça. Senhor, somos achados em falta neste momento. Olhando nesta menina que foi colocada aqui como exemplo, que vai pensando, vai sonhando, é a única esperança que está em sua frente, porque ela terá aquele pensamento de que quando eu se casar é o fim de todas as minhas labutas. Senhor,
podemos ver as coisas estão se piorando cada vez mais. Não há nenhuma esperança à vista. E as coisas vão piorando, piorando, até que a noiva retire a sua face e olhar em cima e dizer: vem, Senhor. Prepare-nos, por favor, ó Senhor. Tu sabes onde colocar a sua mão. Nós não sabemos. Da mesmíssima maneira que esta mensagem nos procurou e nos apanhou, e nos chamou e nos trouxe até aqui, possa também nos levar para a etapa que nos é esperada para estarmos. Queremos, Senhor, almejamos por esta união. Queremos estar unidos contigo, Senhor. Queremos estar unidos com a palavra, para que quando aquela união chegar, aquele casamento, não haja nada que nos impeça. Por isso, Senhor, venha tirar toda a atrapalhice mundana. Senhor, onde somos pegos com isto, atraídos com isto, concupiscência dos olhos, da mente. E às vezes as nossas mentalidades, as nossas mentes ainda pensam que ainda estamos aqui. Os nossos programas já acabam de mostrar que ainda queremos que estamos aqui. Senhor, ajuda-nos a compreender que essa união toda é sinal de que a colheita está à mão. Da mesma maneira que quando uma semente chega, uma planta chega de produzir, chega um tempo de produzir a semente, tudo vai se unir na semente. Senhor, ajuda-nos a se unir na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a amarmos um ao outro. Ajuda-nos a estarmos cada vez mais ao pé de uns aos outros, Senhor. Com o amor profundo do Espírito Santo, una-nos, ó Pai, neste momento. Pega o nosso coração de tal modo que essas coisas se tornam reais, não simplesmente algo para se ler, não algo para se ouvir e deixar passar como alguém que contempla a sua face no espelho e depois de um tempo ele esquece. Mas, Senhor, que essas coisas tenham, Pai Santo, um impacto tremendo nos nossos corações. Senhor, que a revelação dessas coisas possa ser parte de nós. Ajuda-nos, Senhor. Encomendo-me nas Tuas mãos, Pai. Toma-me, ajuda-me. Ajuda o Teu povo espalhado em todo lado. O Senhor conhece a fraqueza de cada um. Perdoe, Senhor, a nossa insuficiência. Senhor, a nossa tolice humana, a nossa atrapalhice. E às vezes falamos como o mundo fala, programamos como o mundo programa, parecemos como pessoas que não estão de viagem, parecemos como não se fosse peregrino que estão à espera da vinda do Senhor. Nos ajude, Senhor. Queremos estar preparados. Fará isso, ó Deus. Despertará a nossa atenção, Senhor. Desperte-nos, Senhor, e Tu sabes onde pegar. Aquele que despertou a Saul naquele momento, aquele que despertou a Moisés naquele momento com a coluna de fogo, que cada um esteja dentro deste astronauta, vestido e pronto, tranquilo, com tudo que é necessário, preparado, esperando para que a ordem seja dada para que o astronauta possa descolar. Senhor, nos entregamos nas Tuas mãos neste momento que vamos, Senhor, terminar com este culto, que o Espírito Santo vá conosco, possamos meditar a respeito disto. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes. Prove, Senhor, Tu todas as necessidades do Teu povo. Coloque um muro de fogo ao nosso redor neste momento em que esta coisa vil, esses demônios estão assaltando a humanidade. Que o Teu Espírito Santo, astronauta, possa nos cobrir para que não haja nada que nos toque. Senhor, nos encomendamos nas Tuas mãos neste instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço para a Tua glória. Amém.
Música